Palavra aberta. A eleição para o Conselho Tutelar ganhou uma mobilização nunca vista no Brasil no último fim de semana. Houve uma corrida aos locais de votação, filas enormes foram formadas, houve espera e o processo de escolha também foi bastante questionado em várias cidades brasileiras. Para entender esse fenômeno e também compreender qual é o trabalho do Conselho Tutelar de um conselheiro, eu estou recebendo agora aqui no Palavra Aberta a promotora de justiça Paola Nazaré. Ela é coordenadora do Centro de Apoio da Criança e do Adolescente do Ministério Público de Minas Gerais. Obrigada pela presença, bem-vinda a Itatiaia. Muito obrigada, Kátia. Nós agradecemos também o convite para estar aqui hoje. Antes da gente analisar, doutora, qual foi a motivação para essa mobilização em torno da eleição para o Conselho Tutelar, vamos apresentar para quem está acompanhando a gente agora qual que é o papel do Conselho Tutelar na sociedade. Bom, o Conselho Tutelar ele tem uma função de representar a sociedade na defesa e na proteção de direitos de crianças e adolescentes. A nossa Constituição, ela prevê que família, sociedade e Estado são responsáveis pela proteção das crianças e dos adolescentes. E os conselhos tutelares, eles são, então, esse órgão representativo eleito pela comunidade para assegurar direitos numa ótica administrativa, aplicando medidas protetivas em situações de crianças e adolescentes que elas enfrentam alguma situação de risco. Por exemplo, situações de trabalho infantil, situações de uso e dependência química, situações de violência, de abusos sexuais. Então, em casos de crianças e adolescentes que, de alguma forma, se encontram numa situação de risco, cabe ao Conselho Tutelar verificar aquela situação e buscar a aplicação das medidas protetivas necessárias para tirar a criança e o adolescente da situação de risco na qual ela se encontra. É um trabalho semelhante ao da Polícia Militar? Não, porque a Polícia Militar, melhor dizendo, todos os órgãos de proteção da criança, eles compõem um sistema de garantia de direitos. O Conselho Tutelar, ele é um desses órgãos, a Polícia Militar é outro, o Ministério Público outro, o Poder Judiciário e por aí vai. A Polícia Militar, ela tem essa função do trabalho na segurança pública, de saber dos crimes, de lavrar os boletins de ocorrência, fazer esse policiamento tanto ostensivo quanto de encaminhar essas informações para a Polícia Civil. No caso do Conselho Tutelar, as medidas que eles vão tomar são de ordem administrativa, no sentido de cobrar do município, por exemplo, que um serviço de assistência social seja prestado, que um serviço de educação seja prestado. Então, ele aplica as medidas protetivas, que são, por exemplo, o encaminhamento e a frequência obrigatória de crianças e adolescentes para uma instituição de ensino, quando nós tivermos casos de situações de evasão escolar, ou de encaminhamento de uma família para um programa assistencial, quando verificada uma situação de vulnerabilidade, e por aí vai. Ele está subordinado a que órgão? Ele é um órgão do Poder Executivo, ele está submetido ao Poder Executivo, mas ele tem autonomia, ele tem uma autonomia funcional, administrativa, para poder aplicar as medidas e deliberar sobre o encaminhamento dos casos da forma como o Conselho, na sua colegialidade, porque são 5 membros em cada Conselho, então eles têm essa independência para a aplicação das medidas protetivas, para a deliberação do encaminhamento dos casos. Mas aplica ou encaminha para que a polícia tome providência? Na verdade, o Conselho, ele avalia a situação e ele define qual medida vai ter que ser aplicada. Mas ele não executa essas medidas. Então, quem executam as medidas protetivas são os serviços da rede de atendimento. O serviço de educação, o serviço de saúde, o serviço de assistência social, o serviço de esportes, trabalho dentro de um município. Então, ele na verdade, encaminha esses casos para que os serviços públicos municipais possam atuar naquele caso e assegurar a proteção das crianças. Na avaliação da senhora, o processo de escolha de um conselheiro tutelar é adequado? Ele precisava passar por alterações, um aperfeiçoamento? Ou até concurso público, como foi dito aí nos últimos dias? Na verdade, discute-se muito sobre isso. Nós estamos aí
No Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, né? Então nós estamos aí com mais de 30 anos de estatuto e podemos conferir, né, ao longo desses anos que hoje o processo de escolha, da forma como ele funciona, e com a falta de uma regulamentação mais homogênea, né, em todo o país, isso tem gerado um enfraquecimento desse processo, um enfraquecimento dos próprios conselhos municipais de direitos da criança. Importante dizer que quem organiza as eleições dos conselhos tutelares hoje são os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, que são formados dentro dos municípios de forma paritária, metade pela sociedade civil, metade por representantes do Poder Executivo. Mas esses representantes da sociedade civil são voluntários. Então, existe ali, né, uma dificuldade, inclusive em termos de estrutura para execução e para uma organização de uma eleição do tamanho dessa que nós temos visto e dessa que foi nesse final de semana. Seria importante, sim, uma revisão dessa forma de escolha, seja para um aprimoramento do ponto de vista das eleições, com uma participação maior da Justiça Eleitoral, embora a Justiça Eleitoral esse ano tenha sido muito presente nessas eleições, seja se pensar numa outra forma de provimento desses cargos, como, por exemplo, o concurso público. Mas eu acho que esse momento merece, de fato, uma reflexão sobre um aprimoramento desse processo. Do processo. Agora, uma reflexão também que a gente busca fazer aqui é por que a eleição para conselheiro tutelar, a senhora vinha me falando aqui que nos últimos anos ela tem ganhado, tem despertado mais o interesse das pessoas, mas a gente viu um movimento muito grande mesmo, foi neste ano de 2023. Como é que a senhora analisa os elementos que têm atraído tanto, chamado tanta atenção para a eleição no Conselho Tutelar? Bom, eu acho que são várias as questões. Em primeiro lugar, a eleição unificada de conselheiros tutelares em todo o país. Nós estamos vivenciando agora o terceiro ano de eleição unificada, é o terceiro processo de escolha unificado. Que significa que é no país inteiro? Isso, significa que todos os municípios do país fizeram eleição no mesmo ano. Antes dessa lei de 2012, nós tínhamos essas eleições acontecendo em diferentes datas nos diferentes municípios. Então, essa eleição unificada, ela traz, em primeiro lugar, uma maior visibilidade do processo. Vejo também que nós temos feito, nós que somos defensores de direitos de crianças e adolescentes, temos também trazido essa mobilização maior no sentido de chamar a atenção da população, de ter mais espaço nas mídias, na imprensa, para que a população fique mais esclarecida e possa participar. E até que conheça também os candidatos. Exato, e que conheça também os candidatos. Mas isso, nós ainda precisamos aprimorar muito, né? Porque a gente vivenciou efetivamente eleitores que chegaram nas urnas e que reclamaram de não ter informação a respeito dos candidatos, embora eles quisessem ali participar, né, do processo democrático. Então, é importante, sim, que haja um aprimoramento. O Ministério Público acompanha denúncias de polarização, de politização dessa eleição e também de influência religiosa? O Ministério Público já recebeu queixas, denúncias durante esse processo, mas é importante dizer que o primeiro órgão de fiscalização dessas condutas irregulares, de eventuais propagandas irregulares, é o próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o Ministério Público, embora ele seja fiscal, ele atua nesses casos de forma subsidiária. Então, quando o Conselho Municipal não adota as providências necessárias para apuração e aplicação das medidas, eventualmente sancionatórias, então o Ministério Público pode atuar. E nós tivemos, então, essa atuação ao longo desse processo. Algumas denúncias foram encaminhadas para os próprios conselhos municipais para apuração, outras tiveram que ser apuradas pelo próprio MP. Então, isso foi feito nacionalmente ao longo desse processo de escolha. Pois é, algum fato em meio a essas denúncias que chamou mais atenção, que a senhora possa trazer aqui para a gente, a ponto de o próprio Ministério Público ter que atuar?
Os casos que chegaram ao nosso conhecimento, todos foram, de fato, encaminhados aos próprios conselhos municipais de direitos da criança, mas tiveram denúncias de candidatos que apareciam junto com políticos dentro de uma ótica de influenciação do poder político, né, da comunidade, utilizando-se ali do poder político para privilegiar uma determinada candidatura. Tivemos casos de postagem nas redes sociais também, falando sobre, de forma polarizada, né? Falando sobre uma corrente ideológica ou outra corrente ideológica. Então, esses casos, de fato, aconteceram. Alguns deles geraram aí a intervenção do Ministério Público no sentido, inicialmente, de encaminhar as denúncias para o CMDCA para que essas informações fossem retiradas da mídia. A partir desse momento, né, que a gente viu toda essa mobilização em torno da eleição para o Conselho Tutelar, como é que a população pode acompanhar também o trabalho do Ministério Público junto aos conselhos? Bom, o Ministério Público ele é fiscal do Conselho Tutelar, então, e dos demais serviços públicos, de forma geral, no atendimento à criança e adolescente. Então, constantemente, na verdade, assim, além da fiscalização, existe uma relação de parceria, né? Existe uma relação de trabalho conjunto, porque quando a gente coloca os serviços de atendimento à criança e adolescente, é importante que esse trabalho ele seja feito de forma articulada. O Conselho faz a sua parte, o Ministério Público faz a sua parte, o Poder Judiciário a sua parte, mas quando existe um mau funcionamento do Conselho Tutelar e a população se sentir de alguma forma prejudicada por esse mau funcionamento, ela pode sim recorrer e denunciar isso ao Ministério Público para apuração e para aplicação de eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais visando o ordenamento e melhor funcionamento do órgão. Eu conversei aqui no Palavra Aberta Digital com a coordenadora do Centro de Apoio da Criança e do Adolescente do Ministério Público de Minas Gerais, a promotora Paula Nazaré. Obrigada pela entrevista. Até a próxima. Obrigada.